Eu quero inicialmente registrar minha satisfação de estar participando do 9º Congresso Brasileiro de Tecnologia Educacional. Eu sou membro do Conselho Científico e associada da instituição, talvez desde o seu início, desde os primeiros anos de funcionamento da ABT. Tenho muita satisfação que eu vou compartilhar hoje um dos nossos trabalhos intitulado Base de Dados e Aval, Inovação Digital na Formação Profissional de Avaliadores. Eu não posso começar a falar dele sem antes apresentar nossa equipe maravilhosa, sem a qual esse trabalho não teria sido possível. Eu sou professora Lígia Silva Leite, coordenadora do projeto Estado da Arte da Avaliação e professora do curso de mestrado profissional em avaliação da Faculdade Sesc Branquinho. Esta equipe maravilhosa de assistentes de pesquisa é formada por mestres em avaliação, todos formados no nosso curso, e alguns há mais de 10 anos, outros não menos do que 5, e que se mantém fiel ao interesse de desenvolver estudos na área da avaliação, educação e agora também com essa interseção forte da tecnologia no mundo digital. São eles a professora Sandra Maria Redovalho Martins Ferreira, a professora Sônia Regina Natal de Freitas, o professor Renato Miguel de Moraes, a professora Flávia Gifone Abreu dos Santos, sendo que esses últimos dois agora estão nos ajudando à distância, digitalmente, porque estão na Europa, dando continuidade à sua formação profissional. Não posso também deixar de registrar, mas não apontar aqui, todos os alunos que passaram pela nossa disciplina e que deixaram a sua contribuição para que hoje a gente possa estar com este resultado e alguns outros que nós vamos compartilhar. Então, vamos começar falando da nossa experiência e avaliação. Como surgiu esse nosso projeto? O curso de mestrado profissional em avaliação da Faculdade Sesc Rio instituiu uma disciplina obrigatória, prática de avaliação, na qual todos os professores tinham que oferecer uma oportunidade ao aluno, a partir da sua atividade de pesquisa, para colocar em prática experiências na área da avaliação. E a nossa experiência é em relação ao estado da arte da avaliação. Essa nossa experiência tem como objetivo, o nosso projeto, investigar e sistematizar, por meio de um processo estruturado de busca e análise, a produção acadêmica na área da avaliação. Começamos humildes, queríamos apenas catalogar alguns artigos, mas o projeto cresceu, felizmente. Então, desde 2014, quando ele se iniciou, já passaram pela nossa disciplina 45 mestrandos que tiveram essa experiência prática de construir conhecimento na área da avaliação a partir do estado da arte da avaliação. Por que nós acreditamos que estamos fazendo uma formação que está abrangendo, está incluindo a inovação digital? Porque os nossos alunos têm experiência prática na coleta e tratamento de dados. Por quê? O que eles fazem? Eles desenvolvem um processo estruturado de busca de pesquisa. Eu vou explicar um pouco daqui adiante. Eles desenvolvem um processo de coleta de dados. Depois nós definimos e aplicamos critérios de exclusão e inclusão desses dados, na inclusão na nossa base de dados. Uma vez incluídos, nós vamos categorizar esses dados. E eles, uma vez categorizados, vão fazer parte do nosso banco eletrônico de dados e-aval, que é o nosso carro-chefe, para então depois esses artigos aí selecionados e registrados vão ser objeto de análises quantitativas e qualitativas que nós desenvolvemos ao longo da pesquisa. E eles geram então produtos acadêmicos dos mais variados tipos, como eu vou mostrar adiante. Em que consiste essa prática na coleta e tratamento de dados? Nós assim definimos. Nós adotamos um processo estruturado de busca, que é um modelo que está nesse fluxograma, é desenvolvido e divulgado por Viana, Einstein e Gifhorn. O que é um fluxograma no qual nós decidimos que tipo de dado nós vamos coletar? Nós decidimos coletar artigos acadêmicos. De onde, de que base de dados ou de que fonte nós vamos coletar? Nós decidimos coletar da base Cielo. Quais são os descritores? Como é que nós vamos chegar a esses artigos? No caso, nós decidimos que só iríamos aceitar artigos que tivessem no seu título ou dentre as suas palavras-chave as palavras avaliar e educação. E usamos o recurso booleano nos seus sufixos de
variações nessas duas palavras, mas nós queremos essa interseção da avaliação com a educação. E aí selecionamos, identificamos esses artigos e selecionamos. Mas nem todos os artigos selecionados vão servir para serem incluídos na nossa base de dados. Então, nós temos aqui os critérios de inclusão definidos e aplicados. Primeiro critério, esse artigo, um por um, fizemos isso um por um com todos os nossos artigos. Esse artigo já está na base de dados? Na nossa base, se já estiver, descartado. Se não estiver, permanece. Esse artigo, apesar das palavras-chave, educação e avaliação, eles tratam de educação e avaliação? Não, descartado. Tratam? Ótimo, permanecem. Não é? Eles são artigos científicos? Só nos interessavam artigos científicos, se não forem descartados. Eles foram desenvolvidos no Brasil, com autoria brasileira e objeto brasileiro? Então nos interessa. Foram publicados em revista nacional? Nos interessam. Caso contrário, esses artigos eram descartados. Se passassem por esse crivo, já estavam potencialmente incluídos na nossa base de dados e aval. Mas eles eram registrados da seguinte maneira: cada um deles que passava por esse critério de julgamento, né, esse crivo, eles eram registrados com o nome dos autores, o título, o nome do periódico, o ano de publicação, o resumo inteiro era colocado na nossa base de dados, foi colocado, né, o link do artigo na plataforma Celo, o tipo de autoria individual ou coletivo, o tipo de artigo, que nós definimos 3 tipos de artigo. Ele tinha que ser ou teórico, ou um relato de experiência na área de avaliação e educação, ou o resultado de uma pesquisa. Se não, descartado. Registramos também o segmento educacional de acordo com a LDB, tá bom? E o eixo temático, que eu vou explicar o que é o eixo temático. Essa aqui é a página principal, era a nossa página principal, quando o nosso site estava hospedado na faculdade Sesgran Rio, o EAVAL, o Estado da Arte da Avaliação. Então, o que são os eixos temáticos, né? Esses eixos temáticos é que nos também facilitaram e permitiram adiantar nossa análise qualitativa e quantitativa dos artigos. Nós temos hoje registrados no nosso EAVAL 1.365 artigos. Vocês viram que teve uma peneira, né? Então, nós já pesquisamos mais de 3.000, 4.000 artigos para poder manter esses 1.365 artigos. Mas nós precisávamos classificá-los em eixos temáticos. Que eixos temáticos? Descobrimos em King, numa enciclopédia de avaliação, uma classificação de 6 categorias. Então, nós adotamos essas categorias para o nosso trabalho, que estão aqui listadas. Classificamos. Aí, às vezes, apareciam muitos artigos que não se encaixavam ali, encaixavam em outros. Fomos olhar esses outros e criamos mais 3 categorias que incluímos no nosso estudo. Então, o que nós percebemos? A área da avaliação é dinâmica, né? Ela muda, ela amadurece, ela cresce. Então, pode ser que alguns desses eixos temáticos, com a continuidade da pesquisa, eles desapareçam. Pode ser que outros surjam. Então, estamos atentos a isso, a essa dinâmica da área da avaliação. E a nossa base de dados permite também a construção de gráficos, como, por exemplo, esse aqui por região geográfica. Não só esse aqui, chama de pizza, gráfico de barras, gráfico, né, de colunas e combinação de outros dados que nós temos armazenados naqueles elementos todos que nós registramos dos artigos. Isso aqui é apenas um exemplo para nós. Mas então nós percebemos o seguinte: temos que dar continuidade à nossa avaliação, à nossa análise qualitativa dos artigos. E nós então adotamos alguns aspectos metodológicos da avaliação para serem observados nesses artigos. Todos os eixos temáticos que foram estudados, nós procuramos neles o seu objetivo em cada artigo, o seu objeto, a abordagem avaliativa presente em cada artigo, a metodologia, os resultados e as recomendações. Nós já estudamos 4 eixos temáticos, não? Avaliação de políticas públicas, avaliação de currículo, avaliação de contexto e avaliação de alunos. Pretendemos estudar os outros, dar continuidade e complementar o estudo desses outros, porque novos artigos já apareceram, já surgiram.
E então nós temos aqui a lista da nossa produção acadêmica, porque essa análise toda que nós fizemos permitiu essa produção. O nosso carro-chefe, que é o nosso banco eletrônico de dados, 3 livros, né, que já foram gerados desse trabalho, 8 capítulos de livros, trabalhando com outros colegas, relatórios técnicos anuais, que nós fazemos todos os anos, detalhando tudo que nós fizemos, 13 pareceres avaliativos, que são as análises desses eixos temáticos feitos pelos alunos, apresentações em eventos científicos, já fizemos 6, queremos fazer mais, vamos botar 7 agora com essa, e 7 artigos científicos, né, já publicados. Nós acreditamos, assim, que estamos fazendo a formação do avaliador sintonizada com essa era digital. Por quê? Primeiro, nós estamos aplicando conhecimentos teóricos que eles estudam nas disciplinas de formação do mestrado de avaliação, nessa prática de avaliação, levando para o EAVAL. Desenvolvendo habilidades técnicas e competências profissionais, porque não é só busca de dados, coleta de dados, registro de dados, não é aplicação de critérios, elaboração de relatórios, elaboração de artigos científicos, participação na elaboração de artigos, etc. e outros, né? Fazemos aí com certeza uma integração multidisciplinar, porque a avaliação não é uma área isolada, ela está sempre trabalhando na interseção com outras áreas. E acreditamos que assim nós estamos criando essas competências que vão permitir que o avaliador tenha mais oportunidade de exercer a sua profissão, inclusive melhor no campo da avaliação. O que aconteceu? Depois de algum tempo de pesquisa, nós falamos, será que nós estamos no caminho certo? Acho que está na hora de avaliar esse nosso caminho. Então, desenvolvemos um outro projeto de avaliação da pesquisa Estado da Arte de Avaliação. Até agora eu falei da pesquisa. Vamos, então, avaliar a pesquisa Estado da Arte da Avaliação, que foi desenvolvida, como já disse, na disciplina prática de avaliação Estado da Arte da Avaliação. E ela começou em 2020, quando veio a pandemia. Nós pensamos assim, como vamos dar continuidade agora a tudo isso? Nós não sabemos se estamos no caminho certo. Então, a pandemia nos ajudou a focar, a não parar o outro. Continuamos atualizando o EAVAL, continuamos escrevendo artigos, continuamos classificando os artigos, mas começamos a avaliar o nosso procedimento. E essa nossa avaliação tem algumas características. Ela detalha todas as atividades realizadas a cada ano, desde 2014, pelo nosso grupo de pesquisa. Ela registra toda a produção acadêmica anual do grupo de pesquisa, a lista toda que eu apresentei para vocês. Ela adota uma abordagem avaliativa centrada em objetivos. Você já conhece alguns nomes que estão aqui, como Ralph Thaler, Matt Fenner, Benjamin Bloom, Provos e outros, que é uma abordagem de objetivos bem objetiva, bem sistemática. E ela propõe questões avaliativas, porque o que nós queremos avaliar? Então, vamos especificar nas nossas questões avaliativas. E depois, isso aí tudo nos permite depois avaliar até que ponto o nosso objetivo foi atingido, que é o que nós queremos saber. E para isso, nós então adotamos uma metodologia de avaliação específica. Algumas características dela são as seguintes. Nós fizemos uma análise do objetivo e questões avaliativas propostas para o processo avaliativo. Nós temos, na nossa proposta de avaliação, o nosso objetivo, que era avaliar, e algumas questões avaliativas para orientar o nosso trabalho. Nós elaboramos e validamos um quadro de dimensões, indicadores e padrões. O que é isso? Isso é um instrumento de avaliação, um recurso de avaliação que nós desenvolvemos para orientar o processo de avaliação. Então, com base no estado da arte, no material desenvolvido, nós definimos 5 dimensões de avaliação, dentro dessas dimensões 16 categorias e dentro dessas categorias 65 indicadores de avaliação do estado da arte da avaliação. E esse quadro orientou a elaboração e a validação do nosso instrumento de avaliação, que foi um checklist com justificativa. Nós definimos os padrões de julgamento desses indicadores, ou seja, cada um dos 65 indicadores foi analisado e registrado se ele estava ausente, se ele estava presente insatisfatoriamente ou presente satisfatoriamente
nos pareceres avaliativos que estudaram aqueles eixos temáticos do nosso projeto de Estado da Arte da Avaliação. Então, o que aconteceu depois disso? Depois de definir esses critérios, nós aplicamos o instrumento de avaliação aos 315 artigos registrados na base de dados pertencentes àqueles eixos temáticos estudados, que foram estudados e registrados em pareceres avaliativos desenvolvidos pelos alunos, para então depois aplicar os critérios de avaliação às categorias propostas, às dimensões que nós propusemos, as 5 dimensões. E assim nós podemos responder às questões avaliativas que nós definimos no início desse processo de avaliação. E para responder o nosso objetivo, será que nós estamos atingindo o nosso objetivo? Nós podemos nos orientar pelos seguintes aspectos. Será que o objetivo foi atingido em relação aos artigos selecionados? Em relação ao estado da arte da avaliação? Em relação à metodologia de avaliação utilizada? Em relação às questões avaliativas propostas para a pesquisa? Em relação aos objetivos da pesquisa? Então, nós estamos no momento do processo de fechar esses resultados, né? E elaborar nossas recomendações. Já temos as nossas referências bibliográficas, mas essa conversa vai ficar para uma outra oportunidade, que nós estamos fechando essas informações. Mas a metodologia foi essa. Mas não paramos por aí, porque temos novidade. Fomos surpreendidos em 2025 com o final do contrato da empresa responsável pelo desenvolvimento e manutenção desse nosso banco de dados EAVAL. E aí? O que fazer? As consequências diretas desse evento foi: perdemos a gestão técnica do EAVAL, perdemos a plataforma digital que intermedia a consulta de banco, ou seja, o nosso provedor, e não tínhamos mais hospedagem. Mas felizmente temos pessoas no nosso grupo, que a nossa equipe é maravilhosa, que abraçaram a causa. O professor Renato, né, e um outro ex-aluno que não é do nosso grupo de pesquisa diretamente, nos ajudou está nos ajudando, né? Não terminamos, a desenvolver a nova versão do nosso EAVAL. A carinha dele é semelhante, né? Usamos o mesmo logo, que foi desenvolvido originalmente pela filha de um dos nossos mestrandos, que trabalha com arte gráfica. Então mantivemos essa fidelidade e estamos limpando, fazendo uma versão mais leve. E no momento nós já temos a estrutura e os dados disponibilizados, temos uma nova plataforma que está sendo elaborada em código aberto, mantendo então o nosso projeto autônomo. Não paramos então por aqui. E a plataforma digital do EAVAL, nossa base de dados EAVAL hoje, então, é uma plataforma livre e gratuita que organiza e oferece um banco de dados especializado em artigos de avaliação educacional curados pelo grupo de pesquisa O Estado da Arte da Avaliação. E nós queremos muito compartilhar essa base de dados, queremos muito que você acesse. Então, o convite está aqui aberto. Escaneie esses QR Codes, né, esses links, para que vocês possam experimentar essa plataforma em funcionamento. Não temos ainda todas as funções habilitadas, aos poucos estamos habilitando. Ou vocês podem também explorar o código-fonte do GitHub e colaborar conosco, estamos aceitando colaboração. Pena que a minha imagem ficou aqui bem em cima, mas eu vou ler para vocês o nosso endereço: https://bit.ly/eaval-project. Tá? Acessem. Por quê? Nós precisamos que ele esteja acessado, que seja usado. E assim você pode também ajudar a transformar a sua pesquisa e seu processo de formação. E também nos ajudar a colaborar. Eu acho que dessa maneira nós estamos trazendo uma inovação digital na formação profissional do avaliador, do educador e de outros profissionais que se interessem pelo tema. Temos aqui as nossas referências, né, disponibilizadas. A equipe está à disposição de vocês e foi um prazer muito grande poder compartilhar essa experiência. Esperamos vê-los vocês no nosso site. Muito obrigada.